Então, pessoal, esta é a aula sobre usinas eólicas, né? Aula 8 de STD, Sistemas de Transmissão e Distribuição, que na verdade é Sistemas de Geração e Transmissão, na prática, né? Bem, então, vamos lá. Aula sobre usinas eólicas, vamos ver primeiro uma breve introdução e alguns dados gerais sobre energia eólica. Depois, vamos ver uma ideia sobre como é que são as torres e os parques eólicos. E aqui a gente vai entrar também nos sistemas de geração de energia eólica, né? Então, como é que funciona a geração de energia eólica de uma forma mais técnica? Tá. Na sequência, nós vamos ver vantagens e desvantagens da energia eólica, né? E um pouco mais a fundo sobre dados de energia eólica no mundo e energia eólica no Brasil, beleza? Bem, então, pessoal, a geração de energia eólica, né? Ela utiliza a força dos ventos para gerar energia, tá? Ela é conhecida como wind energy, né? Energia dos ventos. A gente usa o termo eólico junto. E assim, para gerar energia elétrica, os ventos é uma coisa relativamente nova na humanidade. Tá? A energia hidroelétrica e termoelétrica são antigas. A hidro e a termo, elas remontam os anos 1800, né, para a eletricidade. Já a energia eólica, os primeiros geradores eólicos são na década de 70, certo? Final da década de 70. Então, assim, né, existem outras aplicações eólicas, por exemplo, rodas, moinhos, enfim, muito antigos que usam a energia do vento para fazer alguma coisa, né? Útil, um trabalho, né? Mas para eletricidade, especificamente, é uma coisa relativamente nova, tá? É uma energia considerada limpa, renovável e sustentável, então ela entra aí em requisitos que poucas energias conseguem entrar. Limpa porque não produz gases para mudanças climáticas, enfim, efeito estufa. Ela é renovável porque o vento não vai acabar, né, a princípio. A gente espera que não acabe o ar. E sustentável porque ela tem impactos ambientais mínimos, né? E, na verdade, assim, existem questionamentos sobre isso, né? A gente vai dar uma olhada sobre isso. Mas esses mínimos, né? Mas, de forma geral, comparado com outras formas de energia, eles realmente são muito menores, certo? Bem, o que é o vento, então, né? O vento é o ar em movimento, né? Essa frase famosa que a gente tem. De forma mais técnica, é o fluxo de gases em grande escala ocorrendo como aquecimento, né, como consequência do aquecimento não homogêneo da atmosfera terrestre. O que é isso? Eu tenho aqui a Terra. Aí a Terra recebe luz, a atmosfera recebe luz nesse ponto e essa luz vem com calor, certo? Aí o que acontece? Acontece um ciclo de convecção. O que é isso? O ar quente sobe, né, e o ar frio desce, certo? Esse movimento, esse fluxo de gases em grande escala, essas massas de ar que se deslocam de ar quente com ar frio geram os ventos, certo? Isso que causa a movimentação do ar, porque o ar não se movimenta sozinho, então alguma coisa tem que causar esse movimento do ar. É justamente essa transformação de energia. Ela recebe energia térmica, e energia térmica é convertida em energia cinética que faz o movimento dos ventos, certo? Então, aí a gente pode estudar os fluxos, né, das correntes de ar. Essas correntes de ar, elas são justamente pontos que estão relacionados com a rotação da Terra, no sentido, o giro da Terra, a rotação da Terra influencia, e a incidência de Sol em determinados pontos. É por isso que também o vento é diferente em diferentes épocas do ano, porque o nível de Sol que é recebido em determinadas áreas, elas são diferentes no inverno, no verão, na primavera, no outono, né? Os solstícios e os equinócios marcam pontos de maior proximidade, maior distância do Sol, e pontos de maior iluminação e menor iluminação, que vem junto com a incidência de calor. Então, tudo isso está relacionado com o fluxo dos ventos, né? Então, por exemplo, aqui no nosso hemisfério sul, a gente tem mais ventos em julho e menos ventos em janeiro, né? É diferente da Europa. Da Europa, os picos são no verão. Nosso verão, né, seria o inverno. Sempre o pico é no inverno, né? Tem mais ventos no inverno, porque tem o ar frio, né? Então o ar quente vem para... Esse ar frio está se movimentando e gerando vento, né? Bem, então, aqui tem só uma breve descrição disso que eu acabei de falar para vocês.
E o ser humano utiliza essa energia dos ventos, então, há vários séculos, né? Desde movimento de água, moinho e navegação. Só que para energia elétrica, como eu falei antes, é bem recente. É só nessa década, só nesse século XX, né? E final do século XX em diante, certo? Bem, alguns dados introdutórios. Então, no Brasil hoje, né, a eólica está em 8,9% da capacidade instalada do Brasil, tá? Lembrando que a capacidade instalada é potência, né? Potência. Então, a gente tem uma potência de 15 gigawatts, dados de janeiro de 2020, olha só. É o mais atualizado que está disponível. Esse valor representou um avanço de 5,9% em relação a janeiro de 2019. Então, em janeiro de 2019 a gente tinha 14 e pouco, agora a gente já tem 15 e pouco, certo? 13 e pouco até. Enfim. O número de parques eólicos, né, no Brasil são 693. Desses 693, 632 são para macrogeração, certo? E 61 são para geração distribuída, são GD. A gente vai estudar melhor a geração distribuída semana que vem, junto com a energia solar. Certo? Então, junto com a energia solar, a gente vai estudar a geração distribuída. Por enquanto, né, aceitemos que tem 61 GD de eólica e 632 GD macro de eólica. Tá? Mas essa 61 aqui não representa praticamente nada na matriz energética, tá? O que é o grosso mesmo é esse daqui. Há uma previsão de expansão, então, de 1,8 GB para esse ano de 2020, 1,6 GB para o ano que vem e 1,3 GB para 2022. Então, até 2022 a gente vai aumentar praticamente 5 GB, o que dá aproximadamente 31%, né, da capacidade instalada. Tá? Toda essa expansão, todos esses gigawatts vão ser para a região Nordeste, sendo a maior parte para o ambiente de contratação regulado, ou seja, para a energia que a gente tem em geral, para consumidores cativos. Né? Bem, isso foi capacidade instalada. Capacidade instalada, certo? Em termos de produção energética, energia produzida de fato, tá? Em 2019, em dezembro de 2019, a gente produziu 5,1 gigawatt-hora de energia eólica. Isso foi 10,7% de toda a energia produzida em dezembro. Então, apesar de ter uma capacidade instalada de 8,9% em relação ao total, a gente utilizou 10,7% de energia eólica. Tá? Esses 10,7%, por quê? Porque se a gente tem eólica produzindo, o ONS, né, o Operador Nacional do Sistema, manda continuar as eólicas. Tá? Se a eólica está gerando energia, a gente vai aproveitar a energia da eólica. Porque ela não tem como ser armazenada, não dá para a gente estocar vento. Não tem condições disso. Então essa energia, ela precisa ser ativa. Se tem energia eólica no sistema, ela vai ser aproveitada para a gente. Então sempre que tiver energia eólica, ela está sendo aproveitada. Então, um pouquinho sobre as torres e os parques eólicos. Né? Primeiro, uma torre eólica. Como é que ela funciona? Então, ela tem o rotor, que é o meio principal de giro, né? Ela vai ter... Aqui é uma torre bem antiga, tá? Ela tem um sistema de caixa de engrenagem, ela tem um gerador depois, na sequência. A nacelle é o nome dessa caixinha que tem aqui, que tem tudo dentro, né? Ela tem as pás, que justamente são os que giram, né? A gente tem um freio disco de segurança, a gente tem a própria torre de sustentação, que está aqui, né? Então, a famosa figura da torre eólica, um grande catavento. Né? A gente tem um sistema de controle, tá? Que pode ser embaixo, pode ser embarcado em cima. A gente tem a parte de... A gente tem sensores, vários tipos de sensores. A gente tem sistema de controle de giro que faz a torre vir para cá, nesse sentido, né? Tipo, se deslocando assim também. E a própria pá, ela consegue individualmente fazer esse movimento de giro em vários ângulos, tá? Então é um sistema de controle para tentar aproveitar o máximo de captação de potência de vento possível, tá? Então a gente vai ter o anemômetro, que mede a velocidade do vento, a biruta, que mede a direção do vento, tá? Então eles vão servir para poder auxiliar o sistema de controle, né, para aproveitar o máximo de potência possível. As pás, que são a turbina, digamos assim, eólica, né? Fazem parte da turbina, do gerador eólico. O gerador, que é quem converte a energia mecânica em elétrica.
Tem todo o mecanismo de controle, né, que faz a questão de captação da potência e envio dessa potência para o sistema da rede, sistema elétrico. Caixa de transmissão, que para sistemas eólicos antigos, né, ela serve para fazer justamente a conversão de rotação, né, porque o vento gira muito devagar, os geradores eles giram muito mais rápido, né, então precisa de energia muito mais rápido, 60 Hz, então você precisa fazer uma conversão mecânica, principalmente em sistemas antigos. Tá? O rotor, é a parte que vai girar, basicamente. Né? A nacelle, que é aquela caixa, né, que está lá em cima, que tem o gerador, tem toda aquela parte lá dentro. E a torre, que é quem vai sustentar tudo, certo? Existem basicamente dois tipos de turbinas, turbinas de eixo vertical e turbinas de eixo horizontal. Turbina de eixo vertical, baixa altura, né, e baixa potência, tá? Normalmente para geração GD, geração distribuída, pode-se utilizar essa turbina vertical, é recomendada. Os dois tipos principais são a da Rieus e a Savonius. Depois eu vou mostrar uma foto delas. A turbina de eixo horizontal tá, é de longe a mais comum em geração de larga escala, que melhor aproveita a energia. Tá? E ela sempre vai possuir 3 pás. Né? Sempre 3 pás. Por que 3 pás? Né? Porque assim, 4 pás e 3 pás, ou enfim, n pás acima de 3, o ganho de potência que a de 4 pás consegue captar é muito próximo do ganho da de 3 pás. E a de 4 pás é infinitamente mais cara. Né? Ter de fazer uma quarta pá é muito caro. Já a de 2 pás, ela não tem resistência do ar, então você precisaria fazer pás mais reforçadas e aumentar a inércia do sistema. Acaba que as pás do sistema de 2 pás, elas iam ser tão caras que a terceira pá valeria mais a pena. Além de melhorar em termos de inércia e estabilidade da torre. Seria muito complicado você gerir esse sistema com 2 pás, né, mecanicamente falando. Então, o de 3 pás é muito mais estável. Né? E, assim, esse, entre aspas, seria mais barato por ter uma pá a menos, só que essas duas pás têm que ser tão reforçadas que acabam valendo uma terceira, até piorando um pouco para o sistema de controle. Então, por isso, sempre vão ser 3 pás. Né? 3 pás é o sistema escolhido. Não tem o que fazer. Tá? Então, essa é uma turbina do tipo da Rios. Né? Então, ela gira assim, ela é vertical. As Savônios, que são muito comuns em plataformas marítimas, né? Mais comuns em plataformas marítimas, as da Rios são mais comuns em terras, né? Terra firme. E a gente tem as turbinas de 3 pás, que, tipo, uma pá tem a largura de um avião, né? Basicamente. Então, são bem grandes, tá? Tem uma evolução, tá? Pessoal, as figuras, assim, muitas são na internet, de texto, de dissertação, de relatório, talvez eu deixe depois um link com as fontes das figuras e perdoem os autores das figuras por eu não dar a fonte aqui agora, nos outros slides eu dou a fonte, nessa especificamente eu vi que eu não coloquei. A evolução, né? 1832, vocês tinham uma ideia de algum tipo de torre elétrica, por mais que ela seja recente, tá? Não se produziu energia elétrica nessa época, porque a potência é basicamente zero, tá? De 1882 para 1985, né, temos um salto aqui de 100 anos, beleza? Então, em 85 a gente tinha um pouquinho de produção de energia eólica, mas assim, a evolução desses 100 anos foi ínfima, tá? O diâmetro de 15 passou para 20 metros, a potência de 55 kW para 75 kW, tipo, daqui pessoal, 75 kW, assim, um motor de 75 kW é um motor enorme, mas um gerador minúsculo, tá? Um gerador de 1 megawatt não é nada. Um gerador de 75 kW não é nada para hidro e para termo, né? Para eólica, onde 1 megawatt é alguma coisa, tá? Ainda é alguma coisa, mas assim, 75 kW não é nada. E a altura é de 30 metros. 91 já deu um salto, 94 deu outro salto. Nos anos 2000, né, que começou a ter uma certa relevância a energia eólica, já tinha pás com diâmetro de 30 metros, tá? E potência chegando a 2 GB, 2,5 GB, bastante coisa, tá? 2,5 GB já é alguma coisa considerável, né? E a gente tinha a altura de 100 metros. Então,
hoje, né, 10 anos atrás, na verdade, em 2007, nessa época, a gente quebrou o marco dos 5 mega, tá? Que é um padrão ainda, né? A VEG, como eu falei pra vocês, demorou muito tempo para chegar nesse 5 mega, ele chegou muito recentemente nesse 5 mega, tá? Que é o mínimo hoje em dia que a Europa aceita, né? A China já está além disso, né? Já está nos 7, 8, 9 mega. Produção de geradores, principalmente para geração offshore, já estão optando por torres na faixa de 9 mega produção de potência, tá? Uh, que é bastante coisa, tá? 5 mega, 1 mega já é uma coisa considerável, porque 1 mega ainda é uma CGH, tá? Mas 5 mega já é como se fosse o equivalente a uma PCH, uma pequena central hidrelétrica. Então, uma torre eólica ser o equivalente a uma pequena central hidrelétrica é muita coisa, né? Porque uma central hidrelétrica ela é muito maior que uma torre, ela ocupa muito mais espaço. Então, muitas PCHs têm 5 megawatts. E uma torre eólica hoje em dia já tem isso, até tem mais, tá? Chega até 9 megawatts. Então já é bastante coisa. E a altura, né, em 2007, 2008, 120 metros, com diâmetro de 125 metros, né? 125 metros. 125 metros. Tá, isso daqui é uma quadra, mais que uma quadra. É muita coisa, né? 125 metros de... Depende da quadra, né? Tem lugares que as quadras são de 200 metros, tem lugares que as quadras são de 100 metros. Então, se for um lugar que é uma quadra de 100 metros, isso daqui é maior que uma quadra. Se for um lugar que é uma quadra de 200 metros, ainda não é maior, mas algum dia vai chegar. Essas torres, tá, pessoal, de geração eólica, existem dois sistemas de rotação, o de rotação fixa e o de rotação variável, tá? Rotação fixa normalmente é um gerador de indução, tá? E sim, gerador de indução, né? A gente nunca ouve falar muito dele. Mas foi uma solução, né, que se encontrou. O gerador de indução, pessoal, ele é assíncrono, tá? Ele não tem sincronismo com a rede. Mas por que ele, né? Porque o vento ele é assíncrono também. Ele não tem um sincronismo. Então você vai ter uma velocidade perdida aqui no eixo, então tanto faz. Qual que é a ideia? Ele fica diretamente conectado na rede, muitas vezes só com um soft starter para controlar os processos de partida. E ele funciona, tipo, a rede, ele está conectado na rede. Então ele não vai ser base para a rede jamais. Ele precisa ter uma rede aqui funcionando. E em estando conectado na rede, ele não vai ser fonte de tensão, ele vai ser fonte de corrente. Então vem o vento que gira no sentido contrário do que deveria gerar. E aí ele opera enviando corrente para a rede. Em conversão 2, quando a gente for ver a parte de... vão ter vídeos aqui, né, sobre... tem no canal vídeos aqui sobre conversão 2 também de energia, que seriam máquinas elétricas. Eu vou dar uma aula, alguns minutos, pelo menos um vídeo, sei lá, de uma meia hora ou de uns 20 minutos, explicando um pouco sobre o gerador de indução, tá? Existem algumas propriedades bem interessantes. Por exemplo, o gerador de indução Gauss-Kilo, ele é sempre super síncrono, ele sempre opera acima da velocidade síncrona, né? Já o de rotor bobinado pode operar acima ou abaixo da velocidade síncrona. Tem um monte de detalhes de gerador de indução também que ele é muito pouco conhecido, né? Mas ele tem uma série de propriedades interessantes em relação aos geradores síncronos. Apesar que o gerador síncrono também é uma maravilha da humanidade, né? Mas, enfim, basicamente é assim. O grande problema desse sistema de rotação fixa, tá, pessoal, é que ele não consegue extrair o máximo possível de capacidade do vento, tá? Muitos lugares na Europa já estão assim tirando esses geradores antigos e colocando geradores novos no lugar, só por causa dessas perdas que não aproveitam a máxima potência. Então vale mais a pena tirar, colocar um outro, né? E ficar com o novo. Tão pouco que ele consegue extrair. O fator de capacidade dele é muito baixo. O fator de capacidade é muito baixo, tá? Já, depois, mais pra frente, eu vou entrar de novo no que é o fator de capacidade. A gente já estudou um pouco isso para hidrelétrica, para termoelétrica, agora também para eólica, né? Mas o fator de capacidade da eólica em geral já é baixo, mas assim, para rotação fixa ele é muito baixo, tá? A grande vantagem são sistemas de rotação variável, tá? Eles que assim, ajudaram também a ter um boom na elétrica.
Pode usar vários tipos de gerador, inclusive gerador de Gauss de esquilo, muito raro de ser usado gerador de Gauss de esquilo, mas é possível usar. Gerador de indução, né, normalmente duplamente alimentado, ou geradores síncrono ímãs permanentes, que é mais caro, mas que é o sistema que está sendo mais adotado. Tá? A vantagem dele é que eles operam em larga escala de velocidade, então ele aproveita muito melhor a curva de potência da energia eólica. Tá? Essa é a curva de potência da energia eólica. Então, à medida que a velocidade do vento vai passando, vai subindo, né, você pode aproveitar mais a potência de acordo com a velocidade do gerador. Né? Então, por exemplo, numa velocidade de vento baixa, né, o máximo de potência que tu extrai está nessa rotação aqui, que é menor do que a rotação fixa sentada. Qual que é a ideia? Você vê, o vento, vamos supor que aqui seja 7 metros por segundo, aqui o 8, aqui 9, aqui 6, 5, 4 e 3. Vamos dizer que na região que eu tenho, a maior parte do vento está a maior parte do tempo o vento é 7 metros por segundo. Então eu vou setar uma velocidade de operação do meu rotor para que ele trabalhe nesse ponto de operação aqui. Com vento a 7 metros por segundo, ele vai ter a potência máxima desse vento a 7 metros por segundo, que é uma potência relativamente alta ainda se ele aumentar de velocidade. Só que se a velocidade for mais baixa, eu vou estar tirando muito pouca potência dele nessa rotação. Então, o sistema de velocidade variável ele não tem essa rotação fixa. Ele vai variando a velocidade de operação dele, ele vai variando a velocidade do gerador, à medida que a velocidade do vento varia. Então, sobe a velocidade do vento, desce a velocidade do vento, ele acompanha o pico de potência. Isso se chama MPPT, é o rastreamento de máxima potência, tá? Do inglês. MPPT, tá? Existe MPPT para energia eólica e para energia solar. Energia solar é uma coisa, energia eólica é outra. Energia eólica é você mudar a tua referência de velocidade do gerador para acompanhar, né, para acompanhar essa curva de potência. Para tu variar a velocidade do gerador, tem que variar a frequência de excitação dele. Parece meio irônico, né? Geradores são coisas meio assim complicadas de você entender. O motor é muito fácil, eu coloco uma frequência de alimentação e ele vai variar da velocidade da forma que eu quero. O gerador já é meio estranho, mas é a mesma coisa. Você também varia a frequência de alimentação deles, tu supor que tem uma alimentação externa, e aí você também recebe com fonte de corrente. Né? Então ele vai estar girando a uma determinada velocidade, tá? Que assim não é imposta diretamente pelo vento, tá? É uma coisa meio bizarra. A gente acha que é o vento que vai girar ali a torre, né? Claro, o vento faz a força para girar, ele que dá o torque de carga, ele que está forçando esse giro. Mas ele funciona como se fosse um torque, né? O gerador ele vai se impor à rotação dele, né, para acompanhar essa velocidade do vento. E aí, não precisa de caixa de engrenagem, muitas vezes porque já tem um inversor que faz esse papel, né? Um retificador, enfim. E aí o que vai acontecer? Entre esse torque da turbina com essa velocidade do vento, né? E ele acaba aproveitando o máximo de potência para essas diferentes rotações, certo? Bem, então vamos entender os sistemas de rotação de velocidade fixa e de velocidade variável, né, com um pouco mais de calma. Os sistemas com gerador Gauss de esquilo normalmente são sistemas de velocidade fixa, tá? A maior parte das vezes. Esses sistemas, tá, podem também trabalhar com velocidade variável, mas é mais raro. Só que o gerador de Gauss de esquilo, assim, motor de Gauss de esquilo, é o mais usado e tudo mais. É mais usado, vírgula. Né? Ele é o mais usado para baixas potências, para baixa tensão. Né? Para tensão 380 volts, abaixo de 1000 volts, você praticamente sempre vai usar um motor Gauss de esquilo. Passou disso, para média tensão, você já vai pensar no motor bobinado, já vai pensar no motor síncrono, você já vai pensar num motor diferente. Tá? Por quê? Porque o motor Gauss de esquilo tem uma baixa densidade de potência, ou seja, por quê? Porque ele precisa concentrar todo o fluxo dele, ele que tem que gerar do estator todo o fluxo para o rotor. Então, a densidade de potência dele é muito baixa. Né? Ele depende de uma fonte de energia só, basicamente, uma fonte trifásica, enfim, mas ele não tem uma segunda fonte para compensar isso. Então, se eu tenho um sistema de geração de baixa potência e baixo custo, sei lá, uma geração GD, eu posso usar um gerador de Gauss de esquilo que vai ser até melhor, muito mais barato. Né? Ele também não vai ter custo de manutenção, porque não tem acesso ao rotor, é bem robusto, vai durar bastante tempo.
Ele vai precisar de caixa de transmissão mecânica, tá? Independentemente se ele é fixa ou não, porque ele não consegue girar muito devagar, tem problema de aquecimento, problemas térmicos, né? Então eu vou ter uma perda aqui, vai ter um custo de manutenção aqui no longo prazo, mas enfim. E assim, né? Quando a gente tem uma celulose fixa, um gerador de esquilo, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui o rotor girando, o vento vai girar a turbina, ele vai estacionar aqui. O estator está ligado no soft starter para permitir uma partida inicial, tá? A gente normalmente sempre parte, vem a energia da rede para poder partir o gerador como se fosse um motor, tá? Aqui, inclusive, tem uma grande perda das torres eólicas, porque, enfim, ele parte com uma partida suave para não ter problema de corrente de partida, né? Porque isso aqui é um motor com uma inércia terrivelmente alta. Isso aqui é uma pá gigante conectada nele, então a inércia é absurda. E assim, é... inclusive é muito comum, tá? Você manter, se não está gerando energia, é comum você manter a torre girando para não precisar partir ela de novo. Aí você deixa ela como um ventilador gigante, basicamente. Com o motor, consumindo energia da rede, o mínimo possível, mas consumindo energia da rede. Para não precisar partir de novo. Muitas vezes vale mais a pena do que desligar a torre. Ela sempre está girando. Seja recebendo vento, seja sendo um ventilador. Basicamente isso. Mas não é muito simples, é só um soft starter que é basicamente um gradador trifásico. Né? Vocês já devem ter visto isso em eletrônica de potência. Então, o circuito do soft starter é um circuito bem básico na eletrônica de potência. Então, assim, tem um banco de capacitores para compensar reativo, mas é um circuito bem simples, basicamente, ligado direto na rede via soft starter. E isso daqui é configurado para que que a frequência da rede vai ser imposta no gerador, então aqui vai vir só a corrente. Tá? Bem, ainda em rotação fixa, existe um sistema usando o rotor gerador de indução bobinado, tá? Que permite controlar a resistência do rotor, não um controle ativo, um controle passivo, né? Mas aí você coloca um potenciômetro no rotor. Existem algumas propriedades que mudam a categoria de torque do motor quando você faz isso. Então, você pode mudar um motor de classe D para um motor de classe N, né? Qual que é a vantagem disso? O motor de classe D ele tem muito mais torque de partida. Vocês devem lembrar dessas categorias de torque, né? No Brasil a gente tem N, H e D. E a gente varia essa categoria de torque mexendo na resistência de rotor. Tá? Então, a categoria D ela tem um torque de partida muito alto, enquanto o escorregamento em regime ele é muito grande também. Já a categoria N tem um torque de partida que não é tão alto, mas ela tem menos escorregamento no regime permanente. Então, você oscila da categoria D para facilitar a partida desse gerador para uma categoria N, né, que vai te ter menos perdas do gerador trabalhando na condição nominal dele. A categoria D tem muitas perdas na condição nominal, enquanto a categoria N tem menos perdas, mais eficiente. Então você oscila de uma categoria para outra, certo? Variando a resistência de rotor. Tá? Tem um certo custo aqui de manutenção, mas ele não é tão alto. A manutenção maior está aqui, não está tanto no gerador. Bem, sistemas de velocidade variável existem dois tipos. Existe um gerador de indução duplamente alimentado, então você também tem esse acesso direto ao rotor, só que ele vai ser alimentado ativamente. Tá? Você consegue fazer o controle de fluxo de potência pelo rotor. Tá? É similar, de forma muito similar a uma máquina síncrona convencional. Tá? A máquina síncrona convencional você também controla o fluxo de potência. Tem até a equação do fluxo de potência lá, famosa, que P é igual a E vezes V dividido por X vezes seno de delta. Tá? É uma equação bem parecida para o gerador de indução, tá? Só que ela até é um pouco mais complexa porque o controle também é trifásico lá. Né? Mas isso é fluxo de potência de gerador, né? De síncrono, gerador síncrono. Tá? Mas o gerador de indução é similar a esse controle de fluxo de potência e você controla o fluxo de potência pelo rotor. Então, você controla essa tensão induzida. Você vai fazer a mesma coisa com o gerador de indução duplamente alimentado. Tá? A vantagem, né, desse tipo de gerador é que a instalação dele é mais barata que o gerador síncrono de unidades permanentes. Tá bem mais barato, muito mais barato. Só que aqui eu tenho um duplo custo de manutenção. Eu vou ter custo de manutenção na caixa de transmissão
E eu vou ter um custo de transmissão nos anéis deslizantes, né, que ele vai ter como se fossem as escovas do motor CC, porque ele tem que alimentar um sistema fixo, um sistema rotativo. Então, eu tenho um custo aqui de manutenção do gerador, do próprio gerador. Então, eu tenho custo de manutenção mecânico, custo de manutenção também, entre aspas, mecânico, mas elétrico, né? Além de todo o custo do conversor. É um conversor mais simples, porque ele só vai controlar, tá, o rotor. O rotor tem uma potência muito mais baixa, tá? Ele não controla a potência inteira que sai. Tá? Tipo, aqui está o grosso da potência, aqui tem tipo, muita potência. A potência do rotor é bem baixinha, bem pequena. Então, esse conversor aqui é um conversor que tem pouco esforço. Né? Pouco esforço. Você tem que pensar assim, que um cabo, vamos pensar numa força mecânica. Se eu tenho um cabo para segurar 1 kg e eu tenho um cabo para segurar 100 quilos, qual que está fazendo mais tensão? Qual que tem que fazer mais força, está exigindo mais do teto? É o cabo que está segurando 100 quilos. Por quê? Porque aqui isso daqui tem uma força-peso muito maior. Então a potência exigida aqui dessa potência estática, para evitar que isso aqui vire uma potência dinâmica, é muito maior do que aqui. Né? É o mesmo caso para os sistemas de velocidade variável. Tá? No caso do sistema de velocidade variável com o DFIG, que é o gerador de indução duplamente alimentado, esse sistema de velocidade variável, ele controla a potência pelo rotor, que tem uma potência baixa. Então, o conversor, ele é um conversor de baixa potência também. Então, tanto o gerador DFIG é mais barato que o gerador síncrono permanente, que é o próximo gerador, como o conversor dele também é muito mais barato que o conversor do sistema com um gerador síncrono permanentes. O grande problema desse cara aqui é a manutenção. Esse é o principal problema. Porque ele tem manutenção na caixa de transmissão e tem manutenção no próprio gerador. E aí você pensa que isso vai estar numa torre de 120 metros de altura. Como que alguém vai lá em cima? Parou a torre. Alguém tem que ir lá em cima consertar isso. Então vai ter que desmanchar a torre, basicamente. Que vai ter um custo terrível. Tanto o custo de parar a torre, não está produzindo energia, né? Vai que seja um dia de muito vento. Energia que tu perdeu, né? Como todo trabalho, todo mundo de obra, para você fazer esse processo de manutenção numa torre tão alta, né? Então é isso que assim quebra esse tipo de sistema. É um sistema bom do ponto de vista de custo inicial? É. O custo inicial dele é consideravelmente mais baixo que o outro sistema. Só que tu tem esse grande risco de ficar na mão, né, por um problema de manutenção. Tá? Eles não conseguem nem fazer uma manutenção preventiva nesse caso. Tem que usar equipamentos que têm uma vida útil bem longa e confiar que eles não vão ter falhas. Certo? Ele continua sendo um DFIG, ele continua tendo trabalho uma velocidade relativamente alta, tá? De indução. E ele tem essa questão do acesso ao rotor, né? Que é bem complicado. Certo? O último sistema é o sistema com gerador síncrono permanentes, tá? O nome conhecido em inglês é PMSG, né? Permanent Magnetic Synchronous Generator. Aqui é DFIG, Double Feed Induction Generator, tá? Double Feed Induction Generator. E aqui é Permanent Magnetic Synchronous Generator, certo? Gerador síncronos permanentes, que é um dos 3 tipos de máquinas síncronas. Se vocês lembrarem, a gente tem a máquina síncrona de polos lisos, convencional, que normalmente é utilizada em termoelétricas, tá? Em termo. A gente tem a máquina síncrona de polos salientes, que é muito usada em hidro. E a gente tem o gerador síncrono permanente, em que no rotor eu tenho ímãs, que é o mais utilizado em energia eólica, certo? Tem ímãs no rotor. E esses ímãzinhos aqui são o segredo, o grande segredo da vantagem desses geradores. Por quê? Porque os ímãs têm uma elevadíssima densidade de potência. Não existe DFIG no mundo que vai alcançar, e olha, eu estou falando de DFIG, não estou falando nem de gerador calor de esquilo, que vai alcançar um ímã permanente, um ímã de neodímio, por exemplo. Tá?
neodímio, ferro, boro. Então, esses ímãs têm essa potência muito alta. Só que em compensação eles são muito caros, né? Então esses ímãs tornam o custo do gerador muito, mesmo assim, 10 vezes mais caro que o custo do gerador normal, de indução. Porém, eu não preciso acessar o rotor para ter densidade de potência alta. Então meu custo de manutenção é muito baixo. E além disso, esse tipo de gerador ele pode operar em velocidades baixíssimas, sem nenhum problema. O rendimento dele é alto em velocidade baixa e em velocidade alta. Então, assim, tanto que é que esses geradores são utilizados muitas vezes em sistemas direct drive de máquinas de lavar roupa, por exemplo, que é o gerador acoplado diretamente ao cesto do tambor. Então, na lavagem, que a velocidade é baixa, ele trabalha com velocidade baixa. Na centrifugação com velocidade alta, ele trabalha com velocidade alta. Numa máquina de lavar roupa, certo? A mesma coisa para um gerador um gerador desses, né? Aqui não tem caixa de engrenagem, sem caixa de engrenagem. Então é um custo de manutenção que eu não tenho. Não preciso acessar o rotor, também não tem custo disso. O ímã está lá para isso. Inclusive, muitas vezes esse ímã é multipolar, tá, pessoal? Um ímã só que tem vários campos norte e sul. Daí um alto número de polos ajuda a trabalhar na velocidade mais baixa, tá? Ele pode ter infinitos polos, uma coisa que um gerador de indução jamais vai conseguir, né? Porque eu não tenho gerador de indução de polos salientes. Não existe isso. Então não faria sentido fazer um gerador de indução de polos salientes, né? Então, se é um gerador síncrono de polos salientes, tudo bem, eu consigo fazer polos absurdos também com ele, devido à geração hidro. Mas gerador de ímãs eu também consigo fazer, eu posso magnetizar um ímã no rotor de vários sentidos de polos. Então acaba que esse gerador ele pode trabalhar em velocidades muito baixas e ele vai ter frequência variável, porque ele está sendo acionado por um conversor de potência. A diferença é que esse conversor, além desse gerador ter alto custo, ele é caro, né? Esse conversor também é muito caro, tá? Muito mais caro que o anterior. É um conversor igual, é igual. Só que esse daqui tem que processar toda a potência que vem da energia eólica. Ele tem que saber, ele está conectado no estator do gerador. Então, tudo que sair desse gerador aqui, esse conversor processa. Então, esse cara processa toda a potência do gerador, que tem muito mais potência que o outro, inclusive. Então, esses são os geradores mais caros que existem. Ou estão lá perto dos de conversão CC-CC. Os de HVDC, que é a transmissão DC. Tá? Tipo, eles são comparáveis aos conversores de HVDC, né, que são muito caros. O custo é muito alto, certo? Porque ele tem que processar... se o gerador tem 5 gigawatts, 5 megawatts, ele tem que processar 5 megawatts. É um conversor que tem que processar 5 megawatts. Eu vou repetir, é um conversor de potência que tem que processar 5 megawatts. Pensem que, assim, conversores com IGBTs, assim, o IGBT ele é muito mais sensível que o diodo, né? Transistor. Um retificador de um HVDC, muitas vezes é um retificador antigo, que tem, por exemplo, Itaipu, que é a base de tiristor. E tiristor é robusto, o tiristor aguenta tensão alta, tem um tiristor de 6 kV. Né? Agora, um GBT de 6 kV, né? Isso daqui vai ter em 13 kV. Então, assim, é bem complicado. Tá? É um conversor que tem alta corrente e alta tensão. Então, vai ter transformador aqui depois? Vai. Mas sim, tu pode colocar, vou colocar aqui uma tensão muito baixa, só para me colocar em MOSFET e jogar a corrente lá em cima. Tudo bem, mas eu tenho que, vou encarecer esse meu transformador também. Então, assim, aqui ou tu vai apelar para um transformador muito caro, ou para um conversor que vai ser caro de qualquer forma, e o gerador também é mais caro que o normal. Então, esse sistema é muito caro. Mas o sistema é muito mais eficiente e sem o bendito custo de manutenção. O custo de manutenção, pessoal, vocês terem uma noção, ele tirou o motor CC da indústria, porque o motor CC tinha um problema muito grande com o custo de manutenção. As escovas desgastavam e você não tinha como tinha que parar a produção, parar a máquina. O custo de manutenção também tira o defig da indústria de eólica, de força você a ir para o caminho do PMSG. Por quê?
porque você não pode parar a máquina, você não pode parar o gerador, você está perdendo energia, jogando energia fora. Tem vento e você jogou energia fora, não dá. Então você vai apelar para um sistema muito mais caro, aumentar o teu custo de instalação, só que vai te dar um retorno garantido por muito mais tempo, né? Ainda assim, muitos sistemas hoje em dia apostam nesse sistema, tá? Esse não é um sistema que está morto, mas assim, ele é muito menos recomendado do que esse atualmente, tá? Não está morto, ainda vive, né? Mas esse cara aqui tende a dominar, apesar de ser mais caro, certo? Um pouco mais de detalhes nesse sistema, aqui você tem um retificador, né, e um inversor. Esse é um sistema back-to-back. Tá? Que fica de costas para os dois lados. Então aqui entra trifásico dos dois lados. Né? Entra e sai trifásico. Né? E aqui você converte de AC para DC, o retificador, e depois de DC para C de novo, que é o inversor. Tá? Ele recebe comandos PWM então para controlar esse fluxo de potência que sai do MCG diretamente. Tá? E ele mede a velocidade do vento, muitas vezes para determinar uma referência de velocidade, mede a própria velocidade, claro, né? Mas ele gera internamente também a referência de velocidade, que muitas vezes passa por dois algoritmos, o algoritmo MPPT, para gerar referência de velocidade, e também o algoritmo LMA, que mede as perdas, tá? Para fazer a otimização de perdas. Então ele tem a otimização da máxima potência e a otimização das mínimas perdas. Então ele tenta encontrar um custo ótimo para aproveitar o máximo de energia, gerando o mínimo de perdas para o sistema. Tá? Nós somos bastante inteligentes, inclusive com as variações mecânicas aqui para mudar a direção da pá, para pegar a melhor opção de vento. Ele tem todo um sistema de sensoramento da parte mecânica da pá e todo um sistema lógico de controle bem avançado mesmo. Tá? Aqui você coloca os melhores algoritmos de controle possíveis. Então, muitas vezes é uma estrutura de controle não linear, inclusive. Controles assim que você vê, sei lá, muitos doutorados não veem controles que você coloca aqui muitas vezes. São os controles para aproveitar o máximo de eficiência possível. Né? Inclusive com outros algoritmos complementares ao algoritmo de controle, que são o algoritmo de MPPT e o algoritmo de LMA. Certo? Então, assim, é um sistema bastante evoluído, complexo, e tem muitos artigos ainda que estão desenvolvendo melhores controladores para esse tipo de sistema. Tá? Só para olhar o construto back-to-back, né, ele usa a mesma estrutura, tá? Uma ponte trifásica para os dois lados. Tá? Essa ponte trifásica é uma estrutura muito versátil, ela pode ser usada para tudo, pode ser usada para filtro ativo, pode ser utilizada para conversor multinível, pode ser usada para retificador e para inversor. Né? Para retificar, então vem CA aqui, vira DC aqui e volta a CCA aqui. Né? Assim, o mesmo circuito faz a retificação e a inversão. Esse retificador não é um mero retificador de diodos, ele é um retificador que permite aproveitar, porque assim, o retificador de diodos tem o problema da corrente, né? Você tem aqui aqui você tem aqueles picos de corrente. Então a potência é mínima que tu vai conseguir. Aqui tem uma harmônica terrível, tem um problema de qualidade de energia terrível. Aqui não, aqui você vai retificar a tensão aproveitando essa corrente. Então você vai fazer essa corrente ficar uma corrente bonita, que vai carregar esse capacitor de uma forma bonita para otimizar o uso desse gerador. Né? E você, claro, tem que fazer. Mas por que você precisa fazer isso, né? É o mesmo motivo de Taipu, por exemplo. Né? Você tem um lado numa frequência menor, que não é 50 Hz, é bem menor, aqui, sei lá, tá 7 Hz. E tu quer converter isso para 60 Hz. Então você precisa virar DC, né, para depois virar C de volta. Até existem, tá, pessoal, conversores matriciais que fazem a conversão direta de AC a C. Mas, assim, é mais seguro, é muito mais eficiente você fazer usando o link DC. Tá? Tem um custo do capacitor? Tem. Esse capacitor vai ser caro? Vai. Ele tem que processar toda a potência do gerador. Ele tem que processar 5 megawatts. Tem que ser um capacitor capaz de lidar com 5 megawatts. Mas, sendo esse capacitor, né, ele existe um banco de capacitores, coloca quantos capacitores forem precisos, você faz muito melhor esse processo, a energia aproveita muito mais eficiente o sistema. Então você vai aproveitar e você vai fazer isso, certo? Então, esse é o sistema da parte de eletrônica de potência, né? Você tem um controle avançado, você tem uma eletrônica de potência avançada, você tem uma parte de geração avançada, tá? Que envolve várias áreas de energia elétrica, envolve
Inclusive, parte de telecomunicações, tá? Tem algumas coisas para detectar vento, detectar até pássaros que você utiliza. Então, assim, é muito avançado, envolve praticamente todas as áreas da engenharia elétrica, tá? É, envolve eletrônica de potência, envolve microeletrônica, tem muita coisa também. Envolve a parte de instrumentação, envolve a parte de máquinas elétricas, envolve a parte de conversão de energia bem pesada, porque tem esses ímãs, tem um gerador bem complexo. Envolve a parte de controle, tá? E controle avançado. Então, assim, é muito. Envolve toda a engenharia elétrica, basicamente, para fazer uma torre eólica. Muitas áreas diferentes. Aqui eu deixo para vocês um comparativo, né? Basicamente os principais sistemas, tá? O gerador de em de esquilo, a Squirrel Cage Induction Generator, o gerador síncronos permanentes e o DFIG, tá? Que são de velocidade variável normalmente, tá? E aqui tem um comparativo geral, né? O velocidade fixa é limitada ao controle de potência ativa, não controla reativa, o que é terrível. Tem só um banco de capacitor fixo na saída, muitas vezes. O controle é muito melhor de pá nos de velocidade variável, são mais caros. Aqui tem um céu mais simples, é mais caro. O conversor tem que trabalhar em grande escala, que a escala é parcial, é mais barato, né? O PMCG pode ter engrenagem, tá? Mas a grande vantagem é que você consegue colocar ele sem engrenagem. Né? Vai ser um gerador mais caro? Vai. Mas eu tiro completamente a engrenagem. A faixa de velocidade é ampla, o defig também é relativamente ampla, mas ele precisa da caixa de engrenagem mesmo assim. O PMSG tem outra vantagem, que ele é forte contra falha na rede. Por quê? Porque ele pode trabalhar com um gerador de tensão. Ele é diferente do defig, tá? O defig, ele está ligado direto na rede. Então, a rede impõe. Esse daqui é gerador de corrente. Se a rede cair, esse cara cai. Não gera energia. Já esse daqui, se a rede cair, ele pode virar um transformador de tensão. Daí ele vai impor a tensão. E esse gerador aqui, ele condiciona para que a tensão fique bonitinha. Então, em vez de ele trabalhar com um inversor de corrente, ele vai trabalhar com um inversor de tensão. E ele funciona como inversor de tensão. Então, esse cara aqui é forte contra falhas na rede. Certo? Alta eficiência, né? Os dois têm alta eficiência. O sistema de controle é mais simples, apesar de ser bem elaborado, é mais simples que o DFIG. Tá? O DFIG é um sistema muito complexo porque ele controla o rotor. O gerador é caro, o conversor é caro, que no sistema com DFIG é mais barato. Todos são leves, né? Enfim. E a manutenção desse cara aqui é muito mais fácil que desse cara aqui. Certo? Então, por esse vídeo é isso. Depois eu vou fazer um segundo vídeo sobre os parques eólicos e vou seguir adiante. Beleza?